Primeiro vamos falar de outro assunto. Primeiro, antes da gente chegar na questão da live, vamos falar sobre o outro anime da temporada que eu estou assistindo, que é o outro trabalho que a maioria de vocês deve estar assistindo também da temporada. É o anime cult da temporada, é o anime intelectual, é o anime dos elitistas da temporada. Tem Tengoku Daimyo. Eu já falei isso antes sobre Tengoku Daimyo, mas a principal característica que me levanta um pouco preocupação em relação a Tengoku Daimyo é que parece que eu tô vendo um filme do J.J. Abrams. Parece que quando eu assisto Tengoku Daimyo, eu estou assistindo algo escrito pelo J.J. Abrams, aonde muito do drama, muito do suspense e muito do que uma importa na história é colocado deliberadamente como um segredo. Você tem segredos bem deliberados estabelecidos em Tengoku Daimyo sobre como esse mundo não funciona, qual é o drama, a origem dos personagens e os inúmeros fenômenos sobrenaturais que aparecem na história. Então, você tem, eu não sei se a maioria de vocês vai pegar a referência, porque J.J. Abrams, ele fez uma entrevista muito famosa onde ele falou qual era o método dele para criar uma história, que virou mega meme essa entrevista dele, que ele fala: ok, você vai lá, apresenta o personagem, quem é ela? Não sei. Mystery Box. Quem é esse outro personagem? Não sei. O que ele está tentando fazer? Mistério. Então, ele fala que o J.J. Abrams, ele fala nessa entrevista que ele gosta muito de estruturar toda a sua história como se fosse um grande mistério e deliberadamente esconder as características importantes dos personagens. Ele acha que isso cria drama, isso cria conflito e cria uma intriga na audiência muito boa. Então, você tem essa filosofia para escrever história. E Tengoku no Daimyo, apesar de muito mais bem feito que um filme do J.J. Abrams, ainda tem muito dessa mesma característica de muitas das coisas que importam no anime, elas são deliberadamente escritas em segredo. Então, isso me levanta muitas perguntas, porque, assim, vocês não falarem que eu tô sendo chato. Depois de 10 episódios, eu já assisti 10 episódios do anime, e depois de 10 episódios eu não tenho resposta para nenhuma das perguntas que eu tinha no episódio 1. Em relação às perguntas do episódio 1, eu basicamente ainda estou no mesmo lugar em relação a entender como esse universo funciona e quais são suas características que eu estava no primeiro. Então, eu não acho que é pedir demais que o anime, ele, em 10 episódios, resolva o bastante do seu mistério e responda várias das perguntas que ele elaborou no começo. Então, a pergunta que eu tenho muito é: ok, será que Tengoku no Daimyo, o que importa dentro do anime é apenas o mistério? É apenas o suspense? É apenas você se especular sobre o que está fazendo? Então, você tem essa questão que eu não sei em que sentido Tengoku no Daimyo quer que você se engaje com a obra, ele quer que você fique se perguntando e tentando adivinhar os mistérios. Ele quer que esse aspecto desse mundo seja misterioso e você não ter as respostas, isso levante um suspense, levante várias perguntas, isso aumente a imaginação do espectador. Tem vários ângulos que Tengoku no Daimyo poderia ter com esses mistérios sequentes, mas eu não entendo exatamente o que ele está tentando fazer com isso. E eu particularmente não me incomodei com ali manter seu mistério até o final. Carrot, eu entendo as pessoas não se incomodarem com Tengoku no Daimyo manter seu mistério por muito tempo, tá? Eu acho plenamente compreensível isso. Mas meu problema com Tengoku no Daimyo manter esse mistério até o final é muito que eu não sei que história Tengoku no Daimyo quer contar. Eu não sei qual é a estrutura da narrativa de Tengoku no Daimyo. Eu não sei para que Tengoku está construindo exatamente.
Nos primeiros 10 episódios, na história principal, você tem muito uma vibe de Slice of Life, de eventos episódicos, de os personagens tendo pequenos encontros. Ok, alguém se inscreveu? Tengoku no Daimako, durante os 10 primeiros episódios tem muito uma vibe de Slice of Life, tipo, existem animes que são Slice of Life no pós-apocalíptico, existe um bem famoso, que eu esqueci o nome, que é um mangá e um anime bem famoso, que é pessoas vivendo no pós-apocalipse. E Tengoku no Daimako estranhamente tem muito essa vibe que é basicamente sobre pessoas vivendo no apocalipse e o dia a dia delas. E você tem conflitos episódicos que não constroem para algo maior. Então, Tengoku no Daimako tem essa perspectiva episódica e isso me faz me perguntar muito: para que Tengoku está construindo? Qual é a estrutura da história? Qual é a ideia da história? Será que vai ser uma história puramente episódica? Será que ele está construindo para um drama e questão final? Será que é apenas isso que o anime vai apresentar? Então, a questão do mistério de Tengoku no Daimako e o fato do anime manter tanta coisa que importa escondida me preocupa, porque você tem poucas coisas acontecendo dentro da história e eu não sei para que ela vai construir. Então, tipo, especialmente até a estrutura do anime, tipo, o que você tem com a estrutura de Tengoku no Daimako é que você tem duas histórias correndo paralela, o flashback e a história no tempo presente dos personagens principais, que é a Kiruko e o Maru. E tipo, é muito estranha a estrutura da história, porque basicamente, quando você tem esse estilo de duas histórias entrelaçadas, você normalmente tenta ter uma conexão forte entre a história. Você tenta ter que a história no presente, ela é muito impactada pela história no passado, e a história no passado informa muito sobre a história no presente. Com Tengoku no Daimako, você tem duas histórias correndo em paralelo, mas a história do passado não informa o que está acontecendo no presente, e eu não consigo entender qual diabos é o ponto de você contar essa história dessa forma, de você colocar tantos flashbacks, de você contar essas duas histórias simultaneamente. Tengoku no Daimako, essa questão de eu não entender o que o anime está fazendo. Tem essa questão da estrutura que eu não entendo para que a estrutura de Tengoku está construindo por meio desse foco em flashbacks, por meio desse foco em uma história que sempre corta entre dois períodos diferentes, com personagem e elencos completamente diferentes. Mas beleza, se o Arroyo quer ler coisa boa, ele tem que ler Dandandan. Sobre o Tengoku, é basicamente isso as minhas questões. Tipo, eu sou levado com esses episódios a bastante dúvidas. E assim, eu acho que você manter o drama você manter o mistério e você não entender o que as coisas estão acontecendo é um pouco prejudicial para os personagens. Porque, por exemplo, o protagonista, o Maru, você tem toda uma característica de, nossa, você não conhece as origens dele, você não entende o poder dele. E tipo, isso poderia ser interessante, isso poderia ser algo que constrói muito drama pro personagem. Isso poderia, tipo, a informação do passado dele e como ele veio a nascer, isso poderia recontextualizar as ações dele. Isso poderia fazer você interpretar ele de forma diferente. Isso poderia mudar o personagem. Isso poderia gerar conflito. Então, a pergunta que eu tenho com Tengoku no Daimako é: existe uma razão forte e importante para você manter essas questões como um mistério? Ou você produziria mais drama? Você produziria mais conflito? Seria melhor para sua história se você simplesmente falasse, se você simplesmente desse a informação sobre os personagens? Então, com Tengoku no Daimako, eu me pergunto muito assistindo, tipo, por que nós estamos vendo uma história sobre mistério e por que ele não diz as questões dos personagens bem diretamente? Tipo, será que tem algum propósito para isso? O grande problema com Mystery Box que eu tenho no geral em ficção
é que muitas vezes eu não sei por que o autor está decidindo esconder um determinado detalhe, uma determinada característica. Tipo, um mistério da audiência não saber e da audiência especular um detalhe misterioso é melhor do que você ganharia por você ter o conflito, por você ter a informação, pelos personagens já agirem conforme a informação no momento correto? Essa é uma questão que eu acho importante balancear, mas